Olá, pessoal. Eu sou Eduarda Machado dos Santos, sou graduanda de Medicina Veterinária pelo Instituto Federal Goiano. Hoje eu estou cursando o 8º período e vim aqui para falar um pouco mais sobre a ultrassonografia e termografia como ferramentas no diagnóstico de lesões tendíneas em equinos, uma revisão de literatura. Então, hoje em dia, existe uma quantidade relativamente alta de cavalos atletas espalhados por todo o mundo, em que praticam esportes em várias modalidades essas que requerem um nível de esforço relativamente alto dos animais e que predispõe eles a terem lesões ou afecções do sistema locomotor, onde as principais estruturas do sistema locomotor são os tendões e os ligamentos, que têm como função sustentar altas cargas e tensões. Então, essas lesões, elas são as principais causas de inatividade dos equinos, devido à gravidade da lesão ou a lesão ser irreversível. E, na maioria das vezes, o diagnóstico dessas lesões, elas são frustrantes aos médicos veterinários e causam despesas ao proprietário por essas lesões elas não serem detectadas visualmente e precisarem de um diagnóstico complementar e podemos destacar os exames de imagem, que muitas das vezes são de alto custo. Então, torna-se indispensável para o diagnóstico dessas lesões você associar o exame clínico a esses métodos complementares, que são os diagnósticos por imagens, onde temos a ultrassonografia e a termografia, que além de direcionar o médico veterinário a fechar um diagnóstico, a aplicar um possível tratamento e a determinar o prognóstico daquela lesão, ele ainda dará a gravidade da lesão e a sua extensão. Então, o objetivo desse trabalho é descrever, através de uma breve revisão de literatura, o uso da ultrassonografia e da termografia como métodos de diagnóstico de afecções tendíneas em equinos. Para desenvolver esta revisão de literatura, foi realizada a busca de literaturas por meio do site Google Acadêmico. Os termos e palavras-chave buscados foram tendinite, tendões flexores, diagnósticos ultrassonográficos e termografia. Então, para o diagnóstico das principais infecções tendíneas, a ferramenta primária é o exame clínico. O exame clínico, ele é constituído da anamnese e do histórico do animal, onde você vai coletar o máximo de informações sobre aquele animal que você conseguir. Você vai procurar a modalidade de esporte em que esse animal atua, como é o treinamento desse animal, se ele é mais tranquilo ou se o animal treina todos os dias, quantas vezes no dia. Se você vai procurar saber sobre o ambiente em que esse animal vive, se ele fica estabulado 24 horas por dia, ou se ele fica livre para expressar seu comportamento natural, como é a alimentação desse animal, porque todas essas informações, elas te direcionarão a um possível diagnóstico. E também temos o exame físico, a qual ele é dividido em duas partes, onde temos a parte que será feita com o animal em repouso, onde você vai fazer toda a inspeção e palpação para a identificação e localização daquela lesão, onde você vai palpar ali, né, para ver se tem um aumento de volume, um aumento de temperatura, se o animal é sensível ao toque, e isso será feito com o tendão estendido e flexionado. A outra parte do exame físico é feita com o animal em movimento, que seja ele ao trote ou à marcha, e que vai permitir avaliar o aparecimento ou não de claudicação e o grau dessa claudicação. Então, feito isso, você terá um diagnóstico. E para confirmar esse diagnóstico, você precisa utilizar as técnicas complementares, que são os exames de imagens, que, como eu havia dito anteriormente, vão te dizer a gravidade da lesão, a sua extensão, qual que é o prognóstico ali, determinar se esse prognóstico é favorável ou se ele é desfavorável ao animal, sobre aplicar um tratamento ali. Então, dentre essas técnicas complementares, nós podemos citar
ultrassonografia e a termografia. A ultrassonografia, ela é um método não invasivo e bastante útil na visualização de tecidos moles. Para avaliar esses tendões, utilizamos sondas lineares de 7,5 MHz, que atingem uma profundidade de 4 a 6 centímetros, que é dada a proximidade desses tecidos ligamentosos e tendinosos com a pele. E aqui, ó, nessa imagem, tem a ilustração, né, da realização de um exame ultrassonográfico no metacarpo de um equino. Inclusive, quem está realizando esse exame é o meu professor Pedro, que me orientou na realização desse trabalho. Para você realizar a ultrassonografia, é necessário todo o preparo do animal, que envolve desde a tricotomia, onde você vai ter que fazer a tricotomia tanto do membro afetado quanto do membro contralateral, para você fazer a comparação. Após, você vai fazer a lavagem, depois desengordurar com álcool e, em seguida, aplicar o gel ali naquele local em que será avaliado. Então, o animal, ele deve estar com os membros apoiados ali com peso equivalente, pois se um dos membros apresentarem semiflexionados, pode ser em que esses tendões, eles apresentam uma ecogenicidade diferente e venha trazer um falso diagnóstico. Então, esse preparo deve ser feito com cautela e com toda a atenção. As imagens ultrassonográficas ali dos tendões normais, elas apresentarão uma elevada ecogenicidade pelos tendões serem estruturas heterogêneas e densas que refletem o ultrassom. Quando você encontrar lesões hipoecóicas desses tendões, isso pode estar querendo te mostrar que tem algo anormal. Você pode ter um possível edema, uma hemorragia, até mesmo uma ruptura de fibras. Para você fazer essa avaliação ultrassonográfica, você deve realizar 2 varreduras, que aqui é a ilustração dessa figura 2, onde aqui na figura A, nós temos a probe orientada em corte transversal, que será uma varredura transversal, que vai te mostrar a arquitetura interna das fibras, seccionadas perpendicularmente. Na imagem B, a gente tem a probe orientada em corte longitudinal, onde será feita a varredura longitudinal para te mostrar um padrão linear das fibras de colágeno paralelas entre si. A ordem de realização dessas varreduras é de preferência do técnico. Essa ordem ela não vai alterar os resultados ali, né, o diagnóstico, porém, deve ser feita as 2 varreduras para se obter um correto diagnóstico. Então, na maioria dos casos, as lesões agudas, elas apresentarão lesões hipoecogênicas, hipoecogenicidade, desculpa, elas apresentarão uma hipoecogenicidade focal ou generalizada, e as lesões crônicas, elas apresentarão uma elevada ecogenicidade que pode ser variável. Agora, um outro método complementar que temos é a termografia, que também é um método não invasivo e acessível para você avaliar tendões e ligamentos. A termografia, ela se baseia na percepção e na medição da irradiação de calor através da superfície do corpo. Que essa irradiação ali, ela pode estar indicando uma inflamação e possivelmente uma lesão. A termografia, ela vai gerar uma imagem pictorial ali, né, dessa estrutura que foi avaliada, que vai permitir detectar pontos quentes ou frios a partir do nível de irradiação de calor ali da superfície do corpo. Esses pontos quentes são aqueles que vão apresentar uma elevada temperatura, que vai ser apresentado por cores mais fortes, que já eu vou falar um pouquinho sobre isso, e que, então, vai ter uma elevação na temperatura e, frequentemente, vão indicar para a gente uma possível inflamação, um aumento de calor, uma lesão e um edema. Aqui na figura 3, a gente tem a ilustração da realização da termografia, né, do membro distal de um equino, e em cada lugar que eles realizam a termografia, existe uma paleta de cor
que eles seguem como padrão. Aqui nessa imagem da foto, eles estão utilizando a paleta arco-íris, onde as cores vermelha é o extremo de temperatura e depois vem amarelo, laranjado, como assim cores quentes, e os pontos frios são característicos pelas cores verde e azul. Então, você tem que levar em consideração essa paleta que está sendo utilizada, porque senão você vai fazer a leitura ali do exame errado e vai chegar em diagnósticos errados. Então, tem sempre que estar atento a isso. E para você realizar essa termografia, também tem todo um preparo do animal, onde esse animal vai ter que ficar em repouso por no mínimo 30 minutos em um local livre de vento e na sombra. E antes de você realizar este exame, você deve aferir a temperatura ali, né? Mensurar a temperatura e a umidade daquele local para que não há nenhuma interferência na realização do exame. Esse exame, ele apresenta bem vantajoso no diagnóstico dessas lesões, tanto de tendões quanto de ligamentos, pois ele permite você visualizar a zona de lesões com inflamação reduzida de 2 a 4 semanas. Eu vou dar um exemplo aqui. Se hoje você fizer um exame ali, uma termografia de um metacarpo de um equino, aí você detecta um ponto quente ali no tendão flexor digital superficial, por exemplo. Isso quer te mostrar que tem alguma lesão ali, que tem algo anormal ali. E o animal não está apresentando nenhum sinal ainda. Para ele apresentar algum sinal, pode ser que ele venha a aparecer daqui 2, 3, 4 semanas. E se você não fizesse esse exame hoje, aí você teria que esperar ele apresentar alguns sinais para você suspeitar de alguma coisa e depois fazer outros exames. Então, se você fez a termografia hoje, detectou ali, né, um ponto quente, você já sabe que tem uma lesão ali. Então, você já pode fazer uma ultrassonografia para ver a gravidade e a extensão daquela lesão, ali qual que foi a estrutura mesmo que foi acometida, já pode começar a entrar com um medicamento, com um tratamento. Se o animal tem um treinamento muito intenso, você já retira ele ali, já deixa ele mais quieto, ficar em repouso, para que não agrave a situação ali, que não agrave o problema. Então, por isso que a termografia apresenta bem vantajosa nesse quesito. E como eu havia dito, né, em casos de tendinite do tendão flexor digital superficial, os pontos quentes sempre corresponderão a locais de lesão. E através desse trabalho, eu posso concluir que, como eu havia dito, o exame físico ali e o exame clínico, ele vai sim te gerar um provável diagnóstico, mas aí ele vai te dar uma direção e através dos métodos complementares de imagem, você vai poder fechar o diagnóstico ali, um correto diagnóstico, onde a ultrassonografia vai permitir você avaliar qual a estrutura, qual a extensão, qual a gravidade daquela lesão. E a termografia, ela vai apenas te mostrar qual foi a região acometida. Então, você vai ter sempre que unir todos esses 3 exames em que eu disse, né? O clínico, a termografia e a ultrassonografia para ter um correto diagnóstico. Então, é isso. Aqui foram algumas referências que eu utilizei. Eu quero agradecer a Lamiga, né, por ter me ajudado e me orientado, que é o nosso grupo de estudo ali, que meu orientador, que me ajudou aqui a fazer esse trabalho. Quero agradecer ao Instituto Federal Campus Urutaí e ao Integra IF Goiano pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando esse trabalho. Muito obrigada.